início à nossa escola bíblica dominical de hoje. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós estaremos lendo do verso 9 ao verso 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 9 ao 19. No domingo passado nós estávamos falando sobre a igreja, né? E hoje, iniciando a nossa nova revista Palavra e Vida, né? Como eu mandei o livro irmãos, a revista Palavra e Vida do terceiro trimestre, né? Ela tem uma capa toda verdinha. E nós vamos dar início à nossa primeira lição da nova revista. Ela foi escrita pelo pastor Elildes e diz assim: igreja nunca fecha. Igreja nunca fecha. E domingo passado nós estivemos estudando sobre a importância da igreja na sociedade. E hoje nós estaremos falando sobre a igreja nunca fecha. Diz assim no texto, 1 Coríntios 3, de 9 a 19. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Seja a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tornar por sábio neste mundo, faça-se louco por ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Diz assim a introdução da nossa revista. Bom dia, irmão Samuel. Seja muito bem-vindo. Diz assim a nossa introdução. Estamos vivendo um tempo desafiador. Em razão da pandemia do Covid-19, conversando sobre essa situação com meu avô, Leôncio, ele disse: tenho 97 anos de idade, quase 80 anos de vida cristã, e é a primeira vez que vejo fechar as igrejas. Referindo-se aos templos, sem dúvida, estamos diante de um fato inédito que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim. A dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, a Igreja de Jesus nunca fechou, porque a igreja somos nós, patrimônios vazios e rotinas modeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa, influente no mundo. As ondas estão agitadas, os ventos contrários se agigantam e a embarcação parece que vai ruir, mas conosco está aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus se importa conosco, conduzindo-nos à bonança.
É questão de tempo. Em breve, tudo voltará à normalidade e estaremos juntos sem restrições. É claro que essa esperança motivadora não faz de nós pessoas invisíveis, pois lamentamos profundamente as vidas ceifadas, rogando a Deus pelas suas famílias. A solidariedade fala mais alto, porém, não é incompatível e não se propõe a abafar a euforia dos corações que esperam no Senhor, cujas forças são renovadas pelo nosso Deus. Isaías 40:31. Por isso, nunca é demais afirmar que a Igreja de Jesus nunca fecha. As portas do inferno não prevalecem contra a Igreja. Mateus 16:18. Muito menos um vírus. Nada detém a marcha do povo de Deus. Mesmo em quarentena, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta à Igreja de Deus em Corinto, 1 Coríntios 1, verso 2, dedicou-se a tratar as causas da divisão na igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não os prédios. 1 Coríntios 3, de 16 e 17, que acabamos de ler. Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária de cada cristão. Então, na nossa introdução, nós percebemos que a Igreja do Senhor, ela nunca fecha. Nós somos a Igreja do Senhor. E nós somos o templo vivo onde Deus habita. Onde nós estivermos, ali estará a Igreja do Senhor e ali estará o reino de Deus. Então, é importante que isso fique bem claro na nossa mente. Em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades onde os templos físicos, os prédios estão fechados, a Igreja do Senhor continua operante. Ela continua servindo ao seu Deus aonde quer que ela esteja. Ponto 1. Cooperação madura e consciente, que se baseia no verso 9 do texto que acabamos de ler. A sinceridade de Paulo dá um tom enérgico ao início do capítulo. Como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Ele acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem, pois não conseguem pensar além da vida terrena e da vida física. Ou seja, são aqueles que esperam a revelação do reino de Deus apenas nessa vida. Não olham para além do que os nossos olhos podem ver, para aquilo que Deus tem para nós nas regiões celestes. Não amadurecem na fé. Não amadureceram na fé. É um problema para a vida cristã. O não amadurecer na fé, ele é um problema para a vida cristã. O leite precisa ser substituído por alimento sólido. Isso faz parte do crescimento. Por ainda serem carnais, Paulo não podia aprofundar seus ensinos, verso 2. Por exemplo, achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. Buscar manter-se fiel somente quando o templo está acessível é enganar-se a si mesmo. Pela carnalidade que imperava na igreja em Corinto, estava mergulhada no partidarismo, afogando-se em discórdias. Havia os que se declaravam de Paulo e os de Apolo. Não focaram no fim, se perdendo nos meios, pois Paulo e Apolo foram apenas instrumentos nas mãos do Senhor. O único que podia dar crescimento à plantação iniciada por um e regada pelo outro era o Senhor. Paulo nos exortou à maturidade, pela consciência de que somos tão somente cooperadores de Deus. Ele usa as duas imagens, lavoura e edifício. A ideia de estabelecer a comparação entre igreja e uma lavoura é riquíssima. Lavoura nos remete à plantação, cultivo e colheita. Outra imagem oportuna é comparar a igreja a um jardim. Porém, os jardins são muito estáticos, lavouras são mais dinâmicas. Um jardim é podado para manter uma imagem fixa de adorno. Uma lavoura é constantemente cultivada para produzir. Nós somos lavoura de Deus. Ele, como legítimo dono e provedor, se utiliza dos seus cooperadores, Paulo e Apolo.
na plantação. Há plantadores e cultivadores, mas só um há que pode nos dar a colheita, porque Deus dá o crescimento. O crescimento é uma garantia que só Deus pode dar. É por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar nele. Nossa esperança está no Senhor. Ou seja, a igreja, né, o autor ele coloca aqui, que aqueles que acham, né, que servir na igreja é física, né, os prédios, é algo fundamental e só pode desenvolver a sua vida espiritual e a sua vida eclesiástica dentro daquele edifício que foi separado para estarmos ali reunidos fazendo culto. Ele coloca aqui como um pensamento imaturo, porque a igreja do Senhor ela vai além das paredes. A igreja do Senhor está dentro de nós somos a igreja. E aqui ele nos exorta, né, que nós somos instrumentos do Senhor. Somos usados para a sua boa obra, para os seus propósitos eternos, onde quer que estivermos. Seja dentro de casa com a nossa família, seja no nosso trabalho, seja na rua, na escola, nas universidades, onde quer que estejamos. Onde um servo do Senhor, lavado e remido pelo sangue de Cristo, que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ali está o reino de Deus e ali está a sua igreja. Ali está o canal da bênção de Deus, o canal da instrumentalidade de Deus para abençoar vidas. E quem dá o crescimento, né, nós fazemos a obra, mas quem dá o crescimento, o desenvolvimento dessa obra é o Senhor. Segundo ponto, construção adequada e convicta, versos de 10 a 15. A imagem de um edifício e passa a falar sobre construção. Ele fala de si como construtor, como um lançador de alicerces, pois essa era a característica do seu ministério. Era um missionário, um plantador de igreja. Estava sempre viajando, estabelecia o alicerce e outro continuava a construção sobre ele. O alerta sublimado foi: cada um veja como constrói. Verso 10. Paulo pregou e ensinou sobre Jesus Cristo o único fundamento. Nenhum outro poderia ser lançado. Verso 10. Cristo é o fundamento da igreja. A solidez de uma construção está no seu fundamento. Por isso o apóstolo Paulo foi tão enfático. É em Cristo que se deve construir. E não se trata apenas de construir, mas de construir condignamente. A forma como se faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifesta. Verso 13. Sobre o alicerce poderá ser construído ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Verso 12. Chegará o dia da avaliação, quando o fogo testará a obra de cada um. Serão recompensados aqueles cujas obras permanecerem. Verso 14. As obras que se queimam evidenciarão o prejuízo dos seus construtores, embora salvos. Verso 15. Paulo não está classificando como construções mais, e sim como inadequadas. Isso não permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho, levando o ouvinte a um entendimento inadequado, fraco, insuficiente da verdade de Deus. Ainda bem que o que salva é o fundamento, Cristo. Jesus Cristo é quem salva, e não as nossas obras. A salvação é uma garantia da misericórdia divina e não do resultado das mãos dos construtores. Os construtores que trabalharem mal, mas que forem fiéis, serão salvos. Verso 15. Todavia, suas realizações não servirão para nada, pois serão consumidas pelo fogo. A falta de convicção espiritual é prova de imaturidade, diante da qual as construções serão de madeira, feno ou palha. Lamentavelmente, há muitas cujas construções, embora sobre o alicerce correto,
não subsistirão. E isso é uma grande verdade. Nós vivemos um tempo em que nós temos ouvido um evangelho, né? Um evangelho frágil, um evangelho sem profundidade, tão superficial, que geram, né, crentes em Cristo fragilizados, crentes em Cristo que têm dificuldades de aceitar de bom grado as provas, as tribulações, que têm dificuldades de aprender, né, com as dificuldades que a vida naturalmente nos apresenta, que têm dificuldade de aceitar o dia mau. Mesmo a Bíblia nos ensinando que o dia mau existe, mesmo a Bíblia nos ensinando que as tempestades, que as lutas, elas existem, mesmo Jesus alertando, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas por conta de alicerces não, né, construções, né, porque o alicerce, o fundamento é Cristo, sendo mal trabalhados, mal ensinado, um evangelho que não é aprofundado. Por conta disso, existem pessoas que têm uma imensa dificuldade de aceitar a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor é conosco todos os dias, independente das circunstâncias. E que, independente daquilo que nos sobrevier, Ele continua conosco todos os dias. E nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou para a morte ou para a vida. Nós somos do Senhor e nós somos vencedores no Senhor. Terceiro ponto, a habitação protetora e sagrada. Verso 16 e 17. É bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Por isso, vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. 2 Coríntios 4, verso 7. Paulo levanta uma questão provocativa. Não sabeis que sois santuários de Deus e que seu Espírito habita em vós? Verso 16. É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo, ou seja, ser santuário do Altíssimo, habitação do Espírito Santo. Somos nós somos o santuário do Altíssimo, né? A habitação do Senhor, do Espírito Santo. A igreja é muito mais do que a igreja, é gente habitada pelo Espírito Santo. Por isso, a igreja nunca fecha. Prédios construídos e dedicados para adoração a Deus, por mais lindos e suntuosos que sejam, podem ser fechados e a igreja jamais é destruída. A proteção da igreja é o Senhor. Ele é o guarda de Israel. Salmo 121. A presença do fiel protetor faz do santuário algo sagrado. Verso 17. Esse ensino é recorrente na carta. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tem Deus, e que não sois de vós mesmos? A expressão não sabeis é utilizada 10 vezes em 1 Coríntios, sempre para introduzir uma afirmação incontestável. Como Deus ama a sua igreja, trabalhar para destruí-la é chamar para si a disciplina divina. A presença protetora e sagrada age poderosamente, pois o nome é consumidor. Hebreus 12, 20. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando o apóstolo fala sobre santidade, ele volta ao assunto. Que acordo tem o santuário de Deus com ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6. O autor aos Hebreus também discorre sobre o tema, porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus.
Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para o testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, cada casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus 3, de 4 a 6. Nós somos habitação, morada do Altíssimo. Como eu disse antes, onde estivermos, ali estará a presença do Senhor. Ali estará o reino de Deus, ali estará a sua igreja. É importante nós termos isso muito claro em nossa mente, que onde nós estamos, nós somos representantes, do reino de Deus, da sua igreja, para pensar e agir. Não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena, isso é uma grande verdade. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos, presenciais e até mesmo, eventualmente, passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. Mas antes da pandemia, dávamos o devido valor em congregar na igreja, no templo? A nossa postura demonstrava que, de fato, valorizávamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico? É uma pergunta, são várias perguntas, 3 perguntas para cada um de nós. Somos santuários de Deus. Uma vez que igreja é gente, como deve ser o seu relacionamento entre os irmãos em Cristo? Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas. Como estão as obras nas nossas mãos? Que você possa meditar nesse domingo na importância de ser igreja, na importância que temos nesse mundo como representantes, como canais da bênção de Deus, da manifestação da graça de Deus. Onde vamos? Onde estivermos, o reino de Deus está, Quando chegamos em um lugar, podemos dizer, o reino de Deus chegou, porque essa é a ideia que o Senhor teve para a sua igreja, que somos nós. A ideia do Senhor é que aonde estivéssemos, o reino de Deus poderia estar e a sua igreja poderia estar também. Como tem sido você como igreja? Quando você chega em qualquer ambiente que você for, o reino de Deus, uma pergunta para nós pensarmos. E para nós pensarmos também, nós temos valorizado verdadeiramente o privilégio, dos cultos coletivos. Antes da pandemia, nós tínhamos essa atitude de privilegiar, de nos sentirmos honrados em estarmos juntos cultuando ao único que é digno de louvor e adoração, que é o nosso Deus. Que você possa pensar, nesse tempo de pandemia, é o tempo que o Senhor nos deu para pensarmos, para refletirmos, para nos refazermos e assim, pós-pandemia, pós-isolamento, possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, onde quer que formos e estivermos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você possa entender, compreender que você é a igreja do Senhor onde você estiver e que a igreja do Senhor, ela nunca fecha. E no domingo que vem nós estaremos pensando sobre a adversidade traz maturidade. Que você possa estar lendo durante a semana. Eu coloquei no grupo da igreja e mandei o link para a nova revista, que você possa ir lá no grupo do WhatsApp da igreja, clicar lá, para que você possa ter acesso à nova revista, que está muito boa. Ela foi escrita baseada na situação em que nós temos vivido, tão atípica, e as lições são verdadeiramente joias para a nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti,
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Até domingo que vem.